Agora vai. Você não... Por isso que eu não gosto de tirar gente de online, porque tirou e aí. Pronto. Agora vai. Que assim seja. Que assim seja, Boa noite a todos, então, para repetir aí o nosso estudo, para quem está pela primeira vez. Nós estamos fazendo às quartas-feiras o estudo da obra Boa Nova, né? A temática o objetivo é a gente pegar o capítulo e a gente comentar sobre o capítulo, o assunto que está abordado, né? Não necessariamente a gente vai ler ele ponto a ponto, né? A gente até recomenda a leitura em casa, para que a gente possa até conversar e dúvidas que surjam e conversas que a gente possa fazer. Hoje nós estamos no capítulo 13, Pecado e Punição. Bom, esse é um dos capítulos que eu acho que traz uma profundidade muito grande, porque muitas escolas religiosas acabam deturpando, e até mesmo dentro das fileiras espíritas, sobre o pecado, né? A gente está acostumado com essa expressão, olha, eu cometi um pecado e tal, é aquela coisa, então eu mereço uma punição, né? E a gente dá um peso, e às vezes, inclusive na doutrina espírita, né, equivocado. Já vi situações em que a pessoa está passando por uma determinada dor e o companheiro espírita, no entendimento equivocado, fala, tá vendo? Isso é karma da pessoa. Tá vendo? Você está passando por essa dor porque você cometeu um equívoco do passado. E não é verdade. Não necessariamente o é. Às vezes, aquela pessoa está passando por aquela dor para auxiliar aquele companheiro que ela optou como filho, como companheiro, E, imagina, é o caso, por exemplo, da mãe do André Luiz, que opta em casar, né, novamente com o pai e ter como filhas as duas ex-amantes. Ela está o quê? Pagando um karma? Se ela já estava numa esfera superior a nosso lar? Então veja como é uma interpretação equivocada de que todos nós, muitos espíritos que nós amamos tanto a tal ponto de estar com eles mesmo que a gente não tenha que pagar. Então esse é o primeiro ponto. E é interessante, eu vou começar pelo final, né? Que é para já dar o Humberto de Campos, ele faz uma conclusão desse capítulo que é fantástica. E olha, nos anos que eu já estudei da minha vida de direito, raramente eu vi alguém falar o que ele falou. Ele falou assim, olha, esta atitude de Jesus mudou a criminologia do mundo. Eu falei, caramba! E olha que eu estudei criminologia muito na minha vida, né? E, inclusive, vários livros que falam, inclusive um deles muito famoso, chamado Pecado e Punição, e outros aí filósofos que falaram sobre essas questões de punição e tudo mais. E quais são os limites das punições, parari, paraná. Então, o próprio Humberto de Campos, ele coloca na sua conclusão, dizendo assim, olha, muitos dos juízes que estão aplicando hoje as suas punições ignoram o fato de que foi Jesus que começou com esse movimento. Por quê? Porque, e ele faz o comparativo, né? No tempo de Jesus, e mesmo depois, pequenas faltas cometidas na época do Império Romano, às vezes por um serviçal, um escravo, era punido com a morte. Aquele senhor, ele tinha a vida daquela pessoa nas mãos. E não era diferente há 100 anos atrás, na escravidão, nos processos de escravidão que nós temos, e não é talvez tão diferente em muitos países que ainda não têm um direito civilizado. Quando, por exemplo, e posso citar um deles, por exemplo, a título ilustrativo, a Arábia Saudita, que é tão famosa e tal, em que o homem é detentor da esposa e pode puni-la fisicamente, inclusive. Olha que coisa que nós temos hoje. E parece que nós estamos falando um negócio que é da Idade Média, né?
Mas Jesus começa com isso. Então é importante eu quis fazer a análise do Humberto Campos ao contrário, para a gente poder visualizar o capítulo por esse prisma, né? E o Humberto Campos começa aqui contando a história da mulher adúltera, né? Que é como que se passou a história, que é uma passagem brilhante do Evangelho, né? Ele nem entra em tão detalhes assim, o Evangelho é mais detalha mais, porque o objetivo do Humberto Campos aqui não é falar sobre a passagem, a passagem está muito bem descrita no Evangelho, mas o que Jesus fez depois, né? Mas eu acho que vale a pena a gente falar para a gente dar um contextualizar, né? Como é que foi isso, né? Então, Jesus estava lá, em determinada cidade, e começaram a chamar as pessoas estavam ali chamando e trazendo uma mulher que havia cometido o adultério, né? E vamos lembrar que na época de Jesus o adultério ele tinha uma conotação bem diferente do que se tem inclusive hoje. Por exemplo, poderia se considerar uma mulher adúltera aquela mulher que ficou viúva e não tinha um filho homem e não conseguiu casar com o irmão do marido. Era a única saída. Você casava com... Se o marido morria e não tinha filho, casava com o outro, com o irmão mais novo. Não morria de novo, casava com o irmão mais novo ainda. Então, fora aqueles irmãos que fugiam, né? Que fugiam, é lógico, né? E alguns pais falam, você já matou dois, entre aspas, né? Você vai matar o terceiro agora, o meu último herdeiro, né? Você tem, inclusive, a passagem na Bíblia sobre isso, né? E a gente não sabe se foi isso que aconteceu com ela, mas eu estou dizendo, então uma mulher poderia ser viúva, sem filhos homem, e que tivesse um relacionamento com uma pessoa que não fosse, ela poderia ser considerada adulta. Olha que loucura. Mesmo viúva. Mesmo viúva, porque ela tinha um compromisso para sempre. Com aquele... Só que o homem não tinha, né? Então, vamos segurar essa parte aqui. E as mulheres hoje são tão maravilhosas, né? Depois de sofrimento todo. E por isso que eu digo como o mundo melhorou, né? Não estamos longe da perfeição, longe da igualdade de gênero, longe, mas muito melhor do que nós já fomos, sim ou não? Muito melhor. Aí chamaram e queriam... aqui o Humberto Campos não fala isso, mas lá no Evangelho deixa claro que eles queriam tentar Jesus, né? Afinal de contas, vamos ver. Qual era a punição? Ela ser apedrejada, né? E aí foram trazendo e tal, e Jesus ficou na dele. Não falou nada, né? E aí até que perguntaram a ele, olha aqui, nós temos uma mulher adúltera, o que nós vamos fazer com ela? E aí Jesus falou o quê? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Cuidado para não fazer que nem meu pai fazia a piadinha, né? Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E o rapaz pegou e jogou a pedra. Ué, não, dessa distância eu nunca errei. Então não é isso que Jesus é. Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, né? E aí, olha o que é descrito. Começaram a sair os mais velhos primeiros, que é o que tinham mais pecado, né? Tem mais tempo de vida, tem mais pecado, né? Até que sobrou Jesus e os apóstolos que estavam ali olhando. E olha que interessante, que muitas pessoas interpretam essa passagem como Jesus estava vendo aquela situação da mulher adúltera e ficou com pena dela, né? E aí não resolveu aplicar aquela punição, inclusive os apóstolos. Só que não é isso que diz a passagem. Existe uma lição por trás dessa passagem que ela é mais importante. Veja só, a primeira coisa, Jesus nunca julgou a moral das pessoas e nunca entrou na individualidade das pessoas. E não entra na nossa. Então, aquilo que nós fazemos na nossa individualidade não é problema de Cristo.
Não era um julgamento de individualidade. Tá? A questão ali que foi colocada para Jesus, e aí esse aqui é o grande ponto dessa passagem, é a equidade. Então o cerne não está no problema que ela estava ali, porque Jesus nunca combateu o pecador. O objetivo de Jesus não é identificar como muitos de nós e muitas escolas religiosas que ficam apontando o dedo para o pecador. Porque você faz isso, você faz aquilo, parari, parará. O objetivo de Jesus naquele momento era falar, então tá, beleza. A lei diz que vai punir quem cometeu um pecado? Eu concordo com a lei. Mas vamos punir todo mundo que cometeu o pecado, não só ela. Porque existem algumas perguntas ali. Cadê o homem adúltero? Já adulterou com ela. Exato, eu sempre pergunto, quem que adultera mais, o homem ou a mulher? O homem, claro. E o homem adultera sozinho. É isso? Não. Não, olha, mas ele deu primeiro Não, quem adultera mais? Não sei. O homem adultera com a mulher normalmente, mas também não tem nenhuma conotação se o homem adulterar com outro homem também. Cada um faz o que quiser. Não estou preocupado. E uma mulher também pode adulterar com outra mulher. Eu não estou preocupado, como Jesus não estava, com a individualidade, com a intimidade das pessoas. Não é isso que está sendo colocado nessa passagem. O que está sendo colocado é que a lei tem que ser, e todo critério de justiça, ele tem que ser equânime para todo mundo. Então vamos fazer o seguinte, vocês acham que essa lei está certa? Porque eu acho que está errada. Mas vocês acham que está certa? Vamos aplicar para todo mundo. É isso que Jesus traz à discussão. Assim, vamos aplicar para todo mundo. Então vem cá. Você não está adulterando. Porque as pessoas também olham esse mandamento de maneira errada. Porque todo mundo fala não adulterarás, né? E aí todo mundo acha que está relacionado ao casamento, né? E o que é? Não é. Adulterar é toda vez que a gente viola um combinado. Então, se a gente está num casamento e nós combinamos que nós vamos ter fidelidade mútua, uma vez que não há fidelidade mútua, houve adulteração. Claro. Agora, se eu estou na casa espírita e que nós temos um combinado que nós vamos aqui para estudar e nós estamos aqui retribuindo e tudo mais, e nós combinamos. A partir do momento que eu falho o combinado, eu estou adulterando. Então, não adulterarás é muito mais do que só a relação conjugal. Num momento muito mais profundo, esse mandamento está dizendo, você está sendo fiel com aquilo que você combinou? Seja lá o que for. É um mandamento de fidelidade. É uma exemplificação do primeiro mandamento. Porque no primeiro mandamento nós estamos aprendendo a ter fidelidade com Deus. Ter fé em Deus, ter, né, amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, isso já é o creme de la creme da interpretação do mandamento, porque não é isso que ele está escrito. Peguem o mandamento, o primeiro mandamento lá em Êxodo, e só o primeiro mandamento vai parecer que são 5 mandamentos, de tanta coisa que ele vai falando ali. E não é. E o que no final das contas é? Nós estamos sendo convidados a ser fiel com Deus. Mas para ter a fidelidade com Deus, a gente tem que ser fiel também com o próximo. Então, os mandamentos posteriores, eles são complementos daquele mandamento inicial. Todos os demais estão contidos naquele primeiro. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo. Quem diz isso é Gamaliel. Eu vou
Hilel, vô de Gamaliel, que foi o mentor de Paulo de Tarso. Foi a grande interpretação que ele faz da lei mosaica. Então, veja, aqui nós estamos discutindo uma relação de fidelidade. E é isso que Jesus pergunta, porque quando todos vão saindo, Jesus vira e fala para a mulher adúltera, ela, você não vai me condenar? Ele fala assim, eu não te condeno. Cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Estão aqui. Pois é, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Veja como Jesus não tem e a lei divina, quando eu falo Jesus, eu estou falando da lei divina. Ela não tem uma cumplicidade com o erro. Tá? Não quer dizer que ele estava apoiando, que ele estava dizendo que você tem que fazer errado, tá? É isso aí. Então, ele não tem cumplicidade com o erro. Mas o problema da lei divina não está com o pecador, está com o pecado. O que o evangelho vem extinguir não é o pecador, é o pecado. Aonde nós temos que tirar da gente aquilo que consideramos pecado, né? Então, quando Jesus está ali colocando a prova, ele não está apoiando. E é só que os apóstolos, naquele momento, eles viviam aquela lei, a lei que eles conheciam, né? Mas, poxa, mas viram para Jesus, e aí é que é a parte linda que o Humberto Campos está explicando isso que eu falo para vocês. Assim, mas vem cá, ela não cometeu um erro? Ela não tem que ser punida? Olha o que diz a lei. Você mesmo não disse, porque eles, né, que todo mundo tem que pagar até o último centil para entrar no reino dos céus? Ela, então, a lei diz isso, e aí Jesus vira e fala assim, mas quantos também não são fiéis? Porque a gente está punindo aquele que perde no sistema. Aliás, é o que nós continuamos punindo, né? Até hoje. Um grande jurista argentino chamado Belling, ele dizia o seguinte, que se fosse punir todas as pessoas que cometem crimes na Argentina, teria que fazer um muro em volta da Argentina. Isso não é diferente dos Estados Unidos, não é diferente do Brasil, não é diferente. Mas nós somos vencedores do sistema. Nós somos vencedores. Uma coisa que eu achei interessante é que ele não diz à mulher adúltera assim, você errou, eu te perdoo. Vai, ele não é perdão. Né? Então, o erro, aí você diz, eu pedi perdão, fui perdoado, então pronto. Aí lá na frente você vai outra cacetada. Não, ele já foi ali na ficha. Lá não tem problema, pode ir embora. Agora, não peque mais. Ou seja, não vá repetir o seu erro. Porque não adianta eu lhe perdoar agora e você errar ali adiante, entendeu? Então, ele já nos conhecia, sabia das nossas fraquezas. E nós sabemos que somos fracos. Nós sabemos que as pessoas são fracas. Porque quando o erro é seu, você é o fraco. Na hora do outro, o outro não é o fraco. Aí você quer matar o outro, entendeu? É o pecador. Por isso que a gente, às vezes, tem 2 pesos e 2 medidas para as coisas. Claro. Porque a gente só olha o erro no outro. Eu não faço aquilo que ela faz. Sim, mas e as outras coisas que você faz? Que também são erradas. Então, adorei isso, né? Que a gente não atenta para isso, né? Quando Jesus dispensa ela, que ela diz, oi, você não vai me punir, né? Mas punir, como que diz assim, punir para quê? Se você ainda tem a fraqueza em você. E essa fraqueza, só quem vence é você. Ele joga para a gente a responsabilidade. Vá e não peques mais, ou seja, tente não errar. Né? Tente não cometer esse erro novamente. Né? Porque às vezes a gente... E a gente sabe, gente sabe que os erros, as fraquezas, elas serão superadas com as vidas. Por isso que ele não dizia logo, né? Que não, basta você agora reformar-se e não fazer mais, mas ele sabia que a fraqueza ainda está em nós. Então, tudo é possível. Né? Você pode, numa encarnação, garantir vir. Olha, a gente vê isso nos livros de Nosso Lar. Né?
que os grupos se arrumam, se preparam e vão, mas na hora H lá, um quer dali, outro quer daquela. Então, nós somos mais frágeis que perversos. Por isso que Jesus não punia, né? Não puniu a mulher, nem puniu nenhum de nós na época que chutamos o pau da barraca e deixamos ele lá. E o mais interessante é que quem está perguntando para Jesus sobre a punição é o João, o queridinho, né? Você vê como ele ainda não era totalmente assim, como a gente imagina ele, já depois, né? Como ele se torna. Né? Mas eles já estavam assim, ele e outros, né, que já estavam no último degrau. Mas não dá. Estava ainda uma queda. Você vê que a coisa é difícil. E só deram o salto quântico porque foi com Jesus olhando para a cara dele. Vocês que não saltem agora, vocês vão. E o interessante é que ele pergunta isso para Jesus, e Jesus, você vê como Jesus ele é o filósofo da prática. Ele não veio para filosofar, ele veio para praticar. E aí, assim, vem cá. Primeiro ele fala assim, você sabe quantos aqui estão violando, né? A lei? O sacerdote que viola seu sacerdócio, o homem da lei que não cumpre a lei, ou cumpre a lei só para os inimigos, né? E para os amigos a benesse da lei. Quantos de nós estamos ali adulterando nossas combinações, né? E ele fala assim, de mais a mais, você sabe por que ela errou? Você sabe se ela estava passando necessidade? Ele pergunta isso. Você sabe por quê? Porque, veja, o sacerdote está errando sabendo que está errando. Mas ela, eventualmente, pode estar errando por necessidade, por fome, por miséria. E esse erro não é menos grave do que o sacerdote que está errando, sabendo que está errando, o político que está roubando, sabendo que está roubando. E aí, veja como Jesus vem pôr em prática aquilo que ele vem falar depois lá na frente, né? 1850 para Allan Kardec, que é caridade, segundo Jesus. E o primeiro ponto da caridade, segundo Jesus, é a benevolência para com todos. Isso é ser benevolente. Vem cá, você já se perguntou o porquê que essa pessoa está errando? Muitas vezes, no dia a dia, eu falo para as pessoas, né? E eu falo assim, eu não concordo com o que você está dizendo. Mas deixa eu andar com as tuas sandálias para ver onde que dói os seus calos. Porque às vezes eu posso entender. Eu posso entender o calo. Continua achando que você está errado. Mas agora eu entendi por que você está errado. Né? Na minha opinião. Então, são coisas que a gente tem que ir moldando. A gente vai manifestando. Veja como Jesus, ele era o cara da prática. E que nos coloca assim, poxa, quando errarem conosco, e vão errar, se coloque naquele lugar. Tente compreender, né? E aí, veja como é interessante a lei do homem. Para essa miserável que estava adulterando pela sua miserabilidade, apedrejamento. Para aqueles senhores que governavam e matavam milhares de pessoas, o louro, né? O carro do triunfo. É isso que era a punição humana. Quer dizer, os que estavam errando mais, e não é diferente hoje. Quando o cidadão ali alcoolizado vem, atropela e mata alguém aqui na avenida, nós condenamos a prisão perpétua, não sei o quê, parari, parará. Mas aquele que está determinando a morte de centenas numa guerra, nós damos uma medalha. Não sou eu que estou dizendo isso, não. Isso é Kardec, leiam o Livro dos Espíritos. Esse exemplo não é meu. E é interessante porque ele me fez lembrar de uma conversa que eu tive com a Júlia, né? Diante daquela tragédia que aconteceu com a morte, com o assassinato daquele menino, né?
pregava coisas que eu sou totalmente contra, não concordo, acho que eu nem o conhecia, mas depois que eu ouvi, eu acho que eu não concordava com nada do que ele falava. Mas isso não justifica nunca um assassinato de um jovem, de um menino de 30 anos. Ele pode falar a bobagem que ele quiser, né? Isso não justifica. Mas o interessante não tem nada a ver com isso, porque tem a ver com o que ele estava falando e a Júlia me perguntando. Mas o que você acha, tio, o que você acha da pena de morte? Porque ele advogava muito sobre essa questão da pena de morte, né? E a parte da questão espírita, porque não era uma discussão espírita, uma discussão jurídica, né? E aqui, se a gente for pegar sob o ponto de vista jurídico, né, e discutir isso sob o ponto de vista jurídico, a gente fala assim, olha, o Estado, e é isso que eu tentei falar para ela, o Estado, ele assumiu a responsabilidade de punir as pessoas, porque ele percebeu que nós, quando puníamos, nós aplicávamos o olho por olho e dente por dente quando éramos justos. Porque antes da lei de Talião, alguém vinha, matava meu filho, ia lá, matava a família dele inteira. Aí esse cara vinha e matava minha tribo toda. E aí a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, é um equilíbrio para trazer uma certa justiça. Porque as pessoas não, ao aplicar a sua justiça com severidade, com raiva, muitas vezes extrapola. Então o Estado assume essa responsabilidade. Então o Estado, ao assumir essa responsabilidade, né, ele tem que aplicar sendo a justiça cega, né? Sem maldade, sem perversidade, sem preconceito. Então, aplica aquilo que aplica para todos. Esse é o que Cristo veio nos mostrar. Mas a parte de Cristo, a discussão é jurídica. Então, se o Estado mata, e se ele matar um inocente, a gente vai matar quem? Ele pode matar um inocente, isso acontece, não acontece? A gente vai matar o juiz, então, que condenou? Vai matar o carrasco que... Ou então o legislador que fez a lei. Me dá um do Estado para eu matar. Porque se o Estado, que não deveria cometer nenhuma injustiça, comete uma injustiça, com quem que eu faço essa mesma equilíbrio? Segundo ponto, qual é a função do Estado? E é isso que Humberto Jesus começa e que muda a criminologia. O Estado percebe que, como agente da punição, ele deve dar uma chance de recuperação. Através desse exemplo que Jesus nos mostra. As pessoas podem mudar, não podem? Então, se o Estado ele elimina aquele agente da sociedade, ele perde totalmente o sentido. Ele perde o sentido, porque então eu mesmo faço. Eu não preciso de um Estado para fazer isso. Né? Volta a lei de Talião, eu mesmo vou lá e executo. Então, você vê que é interessante como... E aí, essa foi uma discussão logo que aconteceu esse incidente aí, trágico incidente, né? E que a Júlia me perguntava lá em casa sobre a questão do menino que foi assassinado. Né? E a Júlia me perguntava, porque vendo sobre a questão da pena de morte, que ele advogava, quanto isso está totalmente fora daquilo que a gente acredita. Não, e não como espírita, como jurista, como função do Estado. Se a gente colocar ainda essa pílula do cristianismo e do espiritismo, que é essa questão da criminologia que Humberto Campos traz aqui, que ele alterou, a gente ainda vai falar assim, bom, você só adiou o problema. E talvez você tenha potencializado, porque, mas essa pessoa nunca vai ter chance. Sério? É isso que Jesus falou? Porque se a gente coloca esse a mais, Jesus falou, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então, a gente está sendo melhor que Jesus. Porque a gente já está condenando a pessoa. E ele não sossegará enquanto uma lágrima escorrer na face de uma pessoa. Então, é uma discussão muito profunda que nos traz aqui esse tópico. Qual é a função da justiça?
Né? Porque aqui essa discussão está na justiça. Na justiça. E é engraçado como o Humberto de Campos faz um link, que é isso que me deixa assim, maravilhado na genialidade como ele conecta. Ele pega essa passagem e depois ele conecta com a passagem do homem da mão mirrada. Você fala, como é que ele achou essa conexão? Né? Como é que ele... E olha que interessante. Então, Humberto de Campos conta a passagem dessa senhora, né? Explica as questões de justiça e depois conecta mais adiante Jesus em Cafarnaum, tá lá, vem o homem da mão mirrada e Jesus cura ele no sábado, né? Não pode. E aí começa, o sábado e tal, você não pode, você tem que guardar o sábado e parari, e parará, não sei o quê. E aí, o que Jesus responde? O sábado é de Deus, não é? Então, ele mandou... Porque é importante essa parte, primeiro de tudo. Lembra que Jesus, todo nome em hebraico, ele significa a sua missão. Abraão. Por isso que ele mudou de nome. Ele era Abrão antes. Ele passou a ser Abraão, que é o pai da humanidade. Então, o nome em hebraico, ele tem esse... Jesus significa salvação. Então, olha que interessante quando ele fala isso. Qual é a missão dele? Salvação. Se ele é o Salvador, e Deus manda o homem com a mão mirrada no sábado, e o sábado é de Deus, e a missão dele é salvar a humanidade, ele vai salvar, porque o sábado é de Deus, Deus que manda, não é? E o ponto é, primeiro que tem um completo equívoco, quem já assistiu minha palestra sobre os 10 mandamentos, sobre a questão do sábado, né? O que é guardar o sábado para santificá-lo? Ou guardar o sábado, ou ter o sábado para santificá-lo? É pôr à disposição de Deus o sábado para que você trabalhe para Deus. Agora, o que é o sábado é que é o problema, né? Onde que começa o sábado? Tanto que sábado aqui não existe. Eu, Bárbara, né? Trabalhando no sábado. Sábado não existe. Esse calendário é inventado. Lembra do calendário? Não vou falar de calendário, senão é 5 anos falando de calendário. Mas calendário é inventado. O sábado judeu... Agora, hoje, Yom Kippur. Hoje, Yom Kippur. Estão comemorando 5.000 e não sei quantos anos. Rocha Hashanah. Hoje. Não, é porque o dia judeu começa às 6 horas de um dia e termina às 6 horas do outro. Então, sábado judeu começa às 6 horas de sexta e termina às 6 horas de sábado. Então, sexta também é. Então, sábado, mas não era sábado? Ué? O sábado começa na sexta? E quando que é sábado? Porque quem definiu o dia do sábado? Quem definiu o dia do sábado? O Júlio César e depois o Papa Gregório XIV, que mudou o calendário e perdeu 7 anos. Perdeu 7 anos, então nem sabe que dia é sábado. Nem hoje, nem quarta-feira pode não ser. O Papa queria ficar mais novo. Hoje podia ser sábado. Então isso é um símbolo. Isso é um símbolo. E a pessoa fica achando... Então, se eu fizer alguma coisa na sexta-feira até as 5h59, eu tô salvo. Agora, se passar para 6h01, aí eu já não tô salvo. É isso? Deus é isso. O Shabat. Então, vamos lá. O ortodoxo não faz nada. Passa o dia fazendo o quê? Nada. Eu tenho, e tem um adventista também, mas eu tenho um tio adventista que ele vai na casa dos outros para comer, né? Porque ele não pode cozinhar. Então, ligar para o pessoal assim, vamos fazer nada juntos. Aí, né? Veja só, vamos lá.
Porque Nem papel se você higiênico. pegar o mandamento, tá dizendo, você não pode botar o seu burro, você não pode trabalhar, você não pode botar o seu burro para trabalhar, não pode botar o mandamento, só que você não pode ver como ele está escrito, você tem que interpretar ele. E é engraçado é o seguinte, porque a interpretação só é válida quando se quer. Quando não quer, ao pé da letra. é o pé da letra. Então, é a Bíblia por conveniência. Né? Eu vejo, o que é? E tá tudo bem, cada um interpreta do jeito que quiser. Agora, qual é o símbolo disso? A pergunta é, você quer ir para o mundo de regeneração? Porque os 10 mandamentos é para nos levar para o mundo de regeneração. Você quer ir para o mundo de regeneração? Então, disponibilize o sábado, ou seja, 1/7 do seu tempo para Deus. E fazendo as coisas para Deus, porque Deus é que vai determinar, porque Deus opera por nós. Deus opera os milagres por nós. E a caridade que nós fazemos é uma oportunidade que Deus nos dá para contribuir no nosso processo evolutivo, e não no daquele que a gente está ajudando. Então, a gente deve se colocar à disposição de Deus e dar, lembra? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Colocar à disposição de Deus todos os nossos muitos para que Ele opere nesses 16%, 1/7. Então, 16% do nosso tempo, da semana. E o que é fazer a caridade? É só ir lá, ajudar? Não, quando você está ouvindo alguém, quando você está fazendo o seu trabalho bem feito, quando você está atendendo as pessoas com cordialidade, quando você está orando, quando você está servindo as pessoas, isso é caridade. Quando você está sendo benevolente para... Senão a gente pensa que, puxa, como é que eu vou ficar lá 24 horas dispondo lá para as crianças carentes lá do orfanato? Eu não posso fazer isso uma semana inteira, eu não tenho tempo. Mas no seu trabalho você está sendo caridoso? Você está atendendo as pessoas com amor, com carinho, com a preocupação? Você está sendo cortês com as pessoas no trânsito? É mais para mim, assim, né? Esse é mais para mim. Você é outro, né? Você tem uma cara para cada momento. Exato. Então isso é para ir para o mundo de regeneração. Não pensa que se você fizer isso, você vai direto para ser mundo perfeito. Não. Porque os que compreenderam isso fizeram o inverso. Guardaram no máximo 16% do tempo deles para eles e disponibilizaram os outros 84% para Deus. Francisco de Assis está ali, acho que está todos esses caras que estão aqui, menos aquele ali, né, que ele já disponibilizou todo o tempo para Deus. Todos esses caras que compreenderam que isso aqui é muito pouco. Para ir para o mundo de regeneração não vale a pena gastar meu tempo. Vamos direto para o mundo puro. Vamos direto para outra coisa. Isso que foi quem falou foi Jesus. E é por isso que quando você olha o cara da mão mirrada, você fala assim, eu não sou a salvação? Eu não estou disponibilizando o meu tempo para Deus? Deus não mandou o cara ser salvo no sábado? Então eu tenho que salvá-lo. Qual o problema? O sábado foi de Deus. Ele que diz o que eu tenho que fazer. E eu estou aqui à disposição dele. Então, veja como a interpretação é importante. Só que aí os apóstolos olham e falam assim, mas vem cá, Deus não é injusto por fazer essas pessoas tão deficientes, né, com problemas, com não sei o que lá. Isso não é uma punição para os pecados dessas pessoas? Veja como o elo que o Humberto Campos faz com o pecado e punição. Essas pessoas estão necessitando de salvação porque elas são pecadoras. Então Deus está punindo elas, né, pelos pecados que elas cometeram. E eu vou ter que ler a frase aqui, porque aí Jesus foi fantástico. Ele falou assim, e porque isso que os apóstolos estão falando é o que muitas escolas religiosas até hoje pensam de Deus. Está enraizado, inclusive, no espiritismo. Né? E aí ele falou assim, acredita, Tiago,
que Deus desça de sua sabedoria e de seu amor para punir os próprios filhos? Jesus virou e falou: você tá de sacanagem? Porque a tradução moderna, você tá de sacanagem. Você acha que Deus vai descer do seu amor para errar conosco? Não. Aí Jesus falou assim: não é assim que funciona. Mas é bom. O Pai tem seu plano determinado com respeito à criação inteira. Mas dentro desse plano, cada criatura cabe uma parte na edificação pela qual terá que responder. E Estamos a durante serviço de Deus todo. anos e anos a gente fica falando de punição. Até que vem Kardec, da sua genialidade, e escreve o céu e o inferno, e escreve um tópico lá do céu e inferno, chamado O Código Penal da Vida Futura. E ele explica pra gente como é que funciona essa punição. Vai ter essa aula aqui, Entre breve. aspas. Né? Quem não assistiu, né? Eu já tenho uma aula, duas aulas sobre esse Código Penal da Em Vida breve. Futura. Onde Kardec praticamente ele mostra pra gente, fala, para de falar em punição. A justiça divina, ela não tem nada a ver com a justiça humana. A justiça humana está tentando chegar lá. Agora, a justiça divina, ela não é aplicada na lei do olho por olho e dente por E dente. nem poderia ser, porque o pecado do homem era devido à sua ignorância, Claro. né? Somos criaturas divinas, então não sabíamos o que fazíamos. Por isso que cada vez que a gente vai evoluindo, mais nos é cobrado. As encarnações são mais desafiadoras, que é para a gente mesmo mostrar, será que eu estou bem nisso ou naquilo, né? E cada pancada que você dá, você tem que saber, olha, ali eu devo estar frágil naquele aspecto. Quando eu estou diante de tais ou tais acontecimentos, eu fraquejo. Então, o que é isso? Ah, não, quando eu me envolvo com bebida, por exemplo, ou drogas. Ou então, quando alguém me irrita, eu perco a paciência e já quero agredir. Não tenho na hora a cabeça, né, de pensar, de ir para casa, relaxar, ver por que aquilo aconteceu, né? Então, são coisas que nós, ao ponto que chegamos até agora, já podemos refletir, inclusive por causa de tantos ensinamentos, né, que algumas encarnações a gente vem tendo, que a gente não caiu aqui numa quarta-feira à noite, porque somos espíritas bonzinhos, não, é porque a gente já está num propósito que a gente não quer mais esse sofrimento barato, esse sofrimento que, sabe, lhe estrangula, lhe cega, lhe enfraquece, né? A gente quer enfrentar os desafios de uma maneira mais, vamos dizer assim, fiel a esses ensinamentos que Jesus deixou, né? Faça a tua parte, eu te ajudarei. Mas aí eu vou dizer, Jesus, a sua parte está sendo pouca até agora, aumenta aí um pouquinho. Claro, para isso existe oração, para isso existe, né? Mas não revoltar-se, ou desistir, ou, sabe? Então, são coisas que a gente já tem que botar na balança, já que a gente quer aprender alguma coisa, né? Até sair daqui. Né? Mas, paralelo a essa doutrina, ainda existem as outras. Todas, ainda continuam fomentando essa mas quem já não tem ouvido de ouvir, não vai ouvir. Eu acho que quem ainda ouve é porque ainda está, sabe, meio lá, meio cá, e a gente tem que ter compaixão. Mas um dia chegará a hora deles também, desses que ainda estão na dúvida, ainda estão nada, não quero fazer nada, eu quero brigar, eu quero tomar, eu quero matar. São ainda almas que estão... E nós já fomos assim, por isso que a gente não pode fazer um julgamento muito, né, forte com essas pessoas, porque nós já fomos desse jeito. Se hoje a gente está meia boca, é porque, meu filho, foi fruto de muita lapada no lombo. E muito do que foi construído dentro do cristianismo, né, historicamente falando,
foi como um mecanismo de controle da sociedade, né? A própria reencarnação, isso é história, né? Foi retirada do Novo Testamento através de um concílio feito por Constantino, de Nicéia, não acho que era o concílio. Muitas pessoas até falam errado, né? Dizendo que é a esposa do Constantino, que tinha medo, que ela era rainha e que daí ela ia podia reencarnar como escrava. Então ela pediu para o Constantino tirar. É bobagem. Foi discutido dentro do concílio, dizendo assim, olha, tem essa parte aqui da reencarnação aqui. E aí eles falam assim, olha, se a gente mantiver, as pessoas não vão buscar a salvação. Então vamos retirar para que eles não busquem, senão eles vão deixar para a próxima vida. Foi isso, essa é a discussão jurídica que está lá, está escrito, o concílio é público, vocês vão lá e leem, né? Então não tem nada a ver com a mulher de Constantino. A mulher de Constantino mandou matar, se vocês querem saber. Era manter Tá? as pessoas mais nada a atrasadas, ver. nós, né? Mais atrasados. Quem realmente Constantino prezava era a mãe dele, chamava-se Helena, e que foi a primeira que inventou toda aquela história. Quando ele vai para Jerusalém, aqui foi onde Jesus fez isso, aqui é tudo mentira. Helena, a mãe de Constantino, que falou, foi aqui, foi lá. Alguma coisa é verdadeira, outras coisas são mentira. Que ela inventou na hora, nem se sabia. Pelo bem do turismo, estava certo. Lembra que Roma... Lembra que Roma destruiu Jerusalém em 70 depois de Cristo, destruiu, não tinha nada. Depois o próprio Adriano construiu em cima do templo lá para Adriano, de homenagem romana. E isso aconteceu 300 e tanto depois de Cristo, quando Helena foi lá falar onde que aconteceu. Eles nem sabiam onde é que era, né? Tudo bobagem. Então, o que importa é o sentimento daquilo ali tudo, né? Mas falando do seu ponto de vista histórico, né? Então, muito foi pelo controle. Agora, o que o Espiritismo vem nos mostrar sobre a justiça divina? Que é isso que é a coisa tão bela, né? Deus, ele tem uma característica peculiar. Ele é soberanamente bom e justo. Então, a justiça divina, ela tem que ser soberanamente boa, no sentido de amor, né? Ela tem que ser aplicada com amor e com justiça. Então, tudo que é decidido por Deus, por isso que a punição não pode ser da forma com que a gente aprendeu, né? Que a gente vê por aí. Então, ela tem que ser ancorada nessas duas asas. Essas duas asas, cada uma delas tem um tripé. Então, cada uma delas. Então, dentro da justiça, a gente conhece bem o tripé, que é a liberdade, igualdade e fraternidade. Na justiça humana, nós estamos aprendendo sobre liberdade, estamos aprendendo. Estamos cerca de aí 2.500 anos falando sobre liberdade. Tá? Estamos aprendendo sobre igualdade, bem depois, né? Igualdade foi ontem, né? E até pouco tempo atrás a gente achava que mulher não era igual. Negro não era igual. Homossexual não é igual. Ainda estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo isso agora. Quem estamos iguais? Fraternidade nós nem começamos. Fraternidade nós estamos... não estou nem falando que você pegar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, Direitos Humanos agora chamada, né? De 1948, são 30 artigos. 2 falam de fraternidade. Então nem se sabe. Então a justiça humana não sabe nem perto do que é fraternidade. Nem começou. A gente ainda está discutindo o básico da liberdade e da igualdade. Então, isso é a justiça humana. E a justiça divina tem que aplicar a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Por isso que Cristo fala, vai aplicar para todo mundo essa lei? Porque tem que ser por igualdade. Vamos aplicar para todo mundo. E aí... Só que não é só isso. Ela tem um outro tripé, que é o do amor. Então, as decisões da justiça divina têm que ser pautadas. O que é o amor, a caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Então, toda decisão divina, ela tem que ser pautada com liberdade, igualdade, fraternidade, benevolência
indulgência e perdão. É assim que se aplica a lei divina. É desse jeito que Jesus está nos ensinando. Olha como a gente está muito longe de compreender isso. Porque quando a gente decide sobre a pena de morte, ou decide sobre a punição de um réu, ou sobre qualquer outra coisa, a gente está tentando aplicar a liberdade, princípios de liberdade, porque ele descumpriu regras sociais, princípio de igualdade, porque todos nós combinamos com essas regras sociais, então quem se violar, tão longe da fraternidade, e não tem nada a ver com benevolência, indulgência e perdão. Não sabe sobre isso, nenhum juiz no mundo aplica sobre isso. Aliás, eu estava vendo, sei lá que dia essa semana, que na Nicarágua se fez um tribunal para a época da ditadura de Somoza. Eu também fico vendo umas coisas nada a ver, né? Mas que é um tribunal em que está... Não, desculpa. Na Colômbia, onde que se está aplicando um tribunal para punir aqueles ex-membros das Farc. E olha que interessante, eu chamo muita atenção. Eu falo assim, então, como se esse tribunal não é para fazer penas criminais, ele foi criado para fazer penas sociais, então era assim, se o cara destruiu uma cidade, a pena dele é reconstruir a cidade. Se esse cara fez um hospital, e lembra que as Farc faziam várias, sequestravam pessoas, a punição dele é reconstruir o hospital, pintar o hospital, fazer não sei o quê, ajudar a família que ele fez. Então, olha que coisa como a gente começa, isso ali na Colômbia. Muito criticado, porque, lógico, a gente ainda prefere pegar a foice, o machado e dizer, vamos lá, queimar as bruxas e tal, não sei o quê. A gente ainda gosta disso, mas olha como isso começa a pipocar de uma maneira diferente. Essa é a justiça divina, que nós vamos caminhar para ela. E vai ter que ser desse jeito. E é isso que Cristo veio nos mostrar, que a justiça divina ela é operada pela justiça e pelo amor. E é o que está lá, que Kardec vem sintetizar nesse Código Penal da Vida Futura, onde ele vai mostrar item por item como que funciona. Então, não é espetacular isso? É de uma profundidade esse capítulo aqui, que daria para a gente falar 5 dias sobre ele. Se a gente pegar cada tópico, cada item, cada detalhe dentro do Espiritismo e dentro do cristianismo. Né? E como Cristo foi, por isso que ele foi pregado na cruz, não tinha como. Não tinha como. Ele vinha revolucionar todos os aspectos da sociedade daquele tempo, inclusive as questões de justiça. Vai da pressão. Eu ia pedir até Ronaldo para fazer a prece hoje. Não sei se ele quer fazer. Apaga aqui a luz. Antes da prece, Ronaldo encerrar aí, eu gostaria de lembrar todos, dia 5 de outubro, Save the Date. Maravilhoso café da manhã de outono aqui no centro, vai ser um encontro maravilhoso de todas as pessoas, os trabalhadores, os frequentadores, né? E vai ser um momento muito especial, tanto para nós, como para as crianças e jovens também, vamos fazer uma homenagem a eles, passar algumas coisas, né? Do tempo que estão lá hoje com 18, 20 e tantos, né? E nós temos eles assim lindinhos, sabe? Na época que eram crianças, e aí a gente vai fazer algumas coisas nesse sentido, tá bom? Quem tiver vídeo em casa de seus filhos, tragam também para a gente inserir.
Se faz ou não? Queridos amigos, vamos nos unir em pensamento e através dos nossos sentimentos e corações, agradecer ao Pai amado, ao nosso Criador, Jesus, o nosso caminho, verdade e vida, por todos os trabalhos que foram realizados nessa casa de hoje, por toda a preparação, todos os espíritos que vieram aqui, prepararam o ambiente e nos trouxeram esse sentimento de paz. Que essa paz, que essa harmonia possam também ser levados para nossas casas na noite de hoje. Possamos ter o nosso mundo, o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações ainda, mas que nos encontramos no momento rumo ao mundo de regeneração. Lembrando a todos que a paz que desejamos no nosso planeta, ela começa dentro de nós, dentro de nossas casas, dentro de nossas famílias, aceitação e sermos aceitos também como todos nós somos, filhos de Deus. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos cantar parabéns para um companheiro aqui da casa. Ronaldo. Parabéns Pra você, Ronaldo. essa data querida, Vai lá, muita parabéns. felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. É big, é big, é big, é big, é big. É o... 29 anos novamente, agora. Ah, Obrigado. Obrigado a todos pela felicidade.